Noel Rosa, um dos popularizadores do samba no Brasil. Hoje eu vou falar um pouquinho dele porque eu assisti recentemente ao documentário Noel Rosa, um espírito circulante. Assisti no Cine Bancários, porque aqui na Cinemateca Histórica a gente faz propaganda gratuita para os cinemas independentes. Esse documentário é dirigido pela Joana Nin. Eu achei um documentário muito interessante. Ele enfoca basicamente na herança cultural do Noel Rosa, nas ruas do Rio de Janeiro, nos bairros pelos quais ele circulava, toda a cultura que forjou o Noel Rosa e que ele também ajudou a formar, os botequins, a vida cultural, né? Então o documentário ele enfoca muito nisso, em mostrar toda a herança que ficou dele, as ruas, as pinturas do Noel nos lugares, o nome dele nos chãos, comércio que tem muitas vezes o nome dele, farmácia Noel Rosa e assim por diante. Entrevista artistas que têm influência do Noel Rosa, artistas que fizeram música sobre ele. Então o filme é basicamente sobre isso. É muito interessante nesse aspecto, consegue mesclar. Ele realmente segue uma tradição de documentário musical. Ele é muito mais um documentário musical do que um documentário biográfico. Isso é interessante. Tem umas músicas muito boas, inclusive tem um momento onde tem um cantor que mostra uma música lá, ele canta a música, né? A música que diz que o Noel Rosa era tão rock and roll que morreu aos 26 e não aos 27. Inclusive o filme ele não traz assim uma linha biográfica da vida do Noel Rosa. O Noel Rosa, para quem não sabe, né, um dos grandes cantores dos anos 20 e 30 no Brasil, como eu falei, morreu muito jovem. E uma coisa até que eu aprendi no filme é que ele compôs cerca de 200 músicas. Isso é algo impressionante. O Noel, ele não foi um dos primeiros sambistas brasileiros. Antes dele teve o Donga, teve o Senhor, teve o Mauro Almeida, depois ainda teve o Pixinguinha, todos nomes muito importantes na música brasileira. Nomes aí de mais de 10 anos antes do Noel. Mas o Noel ele fez aí uma espécie de uma renovação no estilo, cantando músicas que eram sobre o cotidiano, da noite, do botequim, da vida noturna, né, dos bairros. E a gente tem que entender que essa geração toda dos anos 20, 30 até 40, eles foram responsáveis por uma mudança na conjuntura das capitais brasileiras. A gente tem todo o contexto da revolta de 30, do governo Vargas, né, antes disso do tenentismo. Então a gente tem cidades, a vida das metrópoles muda muito nesse período. Então tu vai ter a cultura do botequim que vai aí começar a efervescer e que o samba faz parte dessa história. E o Noel Rosa está no centro disso. O documentário não mostra isso com tantos detalhes. O documentário ele mais mostra as músicas dele no contexto dos bairros, do botequim, e faz isso muito bem. Eu gostei bastante do documentário. Né, mas ele é muito bom o que se propõe a fazer. Ele faz uma atualização da vida do Noel. Inclusive interessante que mostra assim, lugares que tem uma estátua do Noel num boteco assim com um copinho assim, sentado numa mesa. Aí vai lá um garçom e serve ele, e as pessoas podem vir e sentar do lado dele na mesa, que tem uma cadeira para sentar do lado dele, né? A estátua é ele sentado, né? E aí fica de frente para um grafite dele do outro lado da rua. Então assim, isso é muito legal, né? Tem os depoimentos por exemplo, da Martinalha, de outros cantores, produtores que vão falar de uma perspectiva do hoje sobre ele. Então o filme ele não entra tanto nas questões da conjuntura da época, nas questões biográficas, realmente, de traçar uma cronologia. Isso não tem no filme uma cronologia do Noel Rosa, onde estudou, quando nasceu, quando morreu, né? Mas, como eu falei, nessa questão de mostrar essa herança cultural, que é o que o filme é sobre isso. E é um documentário não é muito longo, tem 1h10, e ele faz isso de uma maneira bem interessante. Como eu sou historiador, eu fico um pouco aflito querendo, né, mais essas coisas assim, ainda mais que eu conheço razoavelmente a história do Noel Rosa, né, e eu gosto bastante. O Noel Rosa é um grande artista aí desse contexto. E é interessante assim, as músicas do Noel, se a gente for ver hoje,
elas até parecem um pouco mais catedráticas, bem harmonizadas, assim, né? Eu não vou fazer essa distinção entre música erudita e popular, tá? Eu não vou cair nessa armadilha porque eu sou um historiador da área cultural. Mas, se a gente... aquilo que se entende por mais erudito, a música dele hoje até soa um pouco mais erudita, entre aspas. Pra época, era considerado o popular. Aquilo que era erudito é diferente do que aquilo que hoje a gente considera. Isso até mostra, mas não de uma maneira direta. Tem alguns depoimentos que pegam de época, de alguns artistas mais antigos. Tem uma mulher que fala que na época, o que a gente hoje fala sambista, na época se falava sambeiro. Eu achei bem legal isso aí, né? Eu até aproveito para falar que alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, saiu uma cinebiografia, né, ficcional da carreira do Noel Rosa, que aí ela é mais da vida, é mais biográfica, da vida dele e tal, né? E que é muito boa também. Até pegaram um sujeito muito a cara do Noel Rosa para interpretar, mas ele fez muito bem o papel e é um filme muito bom. É uma cinebiografia que consegue também misturar muito bem a questão musical com a trama. Isso não é tão fácil, viu, gente? O documentário, esse que eu vi agora, também consegue fazer isso muito bem. Vocês podem ver como não é fácil. Por exemplo, se vocês forem ver aquele filme Emília Pérez, muito ruim, não consegue fazer isso. Eu nem vejo que o filme é muito ruim. Então eu recomendo, quem quiser ver o filme, o documentário Noel Rosa, um espírito circulante, eu recomendo, eu achei um documentário bem interessante. Quem quiser ver também o filme, a cinebiografia, que é de alguns anos atrás, é muito boa também. Tem uma cena nesse filme de ficção de alguns anos atrás, que é a cena da morte dele, que ele morreu de tuberculose, né? Cara, eu achei muito boa. Que ele morre, quando fazem a cena dele vomitando sangue, fizeram quase como se fosse uma cena de terror, assim, quase que um zumbi, assim, aquele sangue, assim. Eu achei sensacional. E um alto merchan que eu vou fazer aqui é que recentemente eu dirigi um documentário que é o Vozes do Jardim, que é um filme sobre saúde mental, Cuidados em Liberdade, um grupo de música que trabalha, que faz aí no Hospital Psiquiátrico São Pedro e tal, enfim. E que tem uma música do Noel Rosa na trilha sonora. Então é muito interessante que o nosso filme estreou recentemente, está com bastante repercussão positiva nas redes sociais. E aí veio agora em cartaz também o documentário do próprio Noel Rosa. Achei fantástico. Entre tantos sucessos do Noel Rosa, nos anos 30 estourou um grande sucesso dele chamado Com Que Roupa, filme que aparece já no começo desse documentário agora dele e também aparece no meu documentário, que é o Voz no Jardim. Música Com Que Roupa, de 1930. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou? O Noel, que nasceu com uma deformidade, um problema no parto, ele tinha o queixo dele era torto, um lado do rosto, os olhos dele eram um pouco desalinhados, né? Ele tinha problemas de formação facial, que isso não foi abordado até no documentário. O documentário não se propõe realmente a fazer um exame da vida do Noel, né? Mostra muito ele como sendo um sujeito do botequim, o sujeito que vai ter essa cultura do samba e do boteco, que é algo super relevante. Eu acho que o documentário mostra isso muito bem em um olhar de hoje, visto de hoje. Então terminamos esse vídeo falando de um grande artista brasileiro, marcando presença mais uma vez no nosso grande cinema brasileiro, e peço para vocês curtirem esse vídeo, se inscrever, a gente se fala. Valeu!